Esse livro foi gravado e masterizado nos estúdios da Fundação Dorina Noil para cegos sem fins lucrativos, lido por Rosa de Carvalho Costa e Silva em maio de 2014. Sermão da 60ª, Padre Antônio Vieira. Nota: no calendário litúrgico em vigor no tempo de Vieira, chamava-se 60ª o domingo anterior ao domingo de Carnaval. Correspondia aproximadamente a 60 dias antes da Páscoa. A forma feminina, 60ª, deve-se ao gênero feminino de dies, dia, em latim. Pregado na Capela Real no ano de 1655. Semen est verbum Dei. Nota: esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Lucas, capítulo 8, versículo 11. Primeiro, e se quisesse Deus que este tão ilustre e tão numeroso auditório saísse hoje tão desenganado da pregação como vem enganado com o pregador? Ouçamos o Evangelho e ouçamo-lo todo, que todo é do caso que me levou e trouxe de tão longe. Esse ex que seminati seminari. Nota: eis que o semeador saiu a semear. Diz Cristo que saiu o pregador evangélico a semear. A palavra divina. Bem parece esse texto dos livros de Deus. Não só faz menção do semear, mas também faz caso do sair, exite. Porque no dia da messe, hão-nos de medir a semeadura e hão-nos de contar os passos. O mundo, aos que lavrais com ele, nem vos satisfaz o que dependeis, nem vos paga o que andais. Deus não é assim. Para quem lavra com Deus até o sair, é semear, porque também das passadas colhe fruto. Entre os semeadores do Evangelho, há uns que saem a semear, há outros que semeiam sem sair. Os que saem a semear são os que vão pregar à Índia, à China, ao Japão. Os que semeiam sem sair são os que se contentam com pregar na pátria. Todos terão sua razão, mas tudo tem sua conta. Aos que têm a seara em casa, pagar-lhes-ão a semeadura. Aos que vão buscar a seara tão longe, hão-lhes de medir a semeadura e hão-lhes de contar os passos. Ah, dia do juízo! Ah, pregadores! Os de cá achar-vos-eis com mais passo, e os de lá com mais passos. Exit seminari. Nota: Vieira refere-se aqui à diferença entre os pregadores que ficavam na corte, passo, e os jesuítas que partiam pelo mundo a pregar. Mas aqui mesmo vejo que notais e me notais que diz Cristo que o semeador do Evangelho saiu, porém não diz que tornou, porque os pregadores evangélicos, os homens que professam pregar e propagar a fé, é bem que saiam, mas não é bem que tornem. Aqueles animais de Ezequiel que tiravam pelo carro triunfal da glória de Deus e significavam os pregadores do Evangelho que propriedades tinham. Nec revertebantur cum ambularent. Nota: nem se voltavam para trás quando andavam. Ezequiel, capítulo 1, versículo 12. Uma vez que iam, não tornavam. As rédeas, porque se governavam, era o ímpeto do Espírito, como diz o mesmo texto. Mas esse Espírito tinha impulsos para os levar, não tinha regresso para os trazer, porque sair para tornar melhor é não sair. Assim, arguis, com muita razão, e eu também assim o digo. Mas pergunto, e se esse semeador evangélico, quando saiu, achasse o campo tomado? Se armassem contra ele os espinhos? Se levantassem contra ele as pedras e se lhe fechassem os caminhos que havia de fazer? Todos estão contrários, que digo, e todas estas contradições experimentou o semeador do nosso Evangelho. Começou ele a semear, diz Cristo, mas com pouca ventura. Uma parte do trigo caiu entre espinhos e afogaram-no os espinhos. Aliude cessidit inter spinas et simul
exhortai spinae suffocaverum. Ilude. Outra parte caiu sobre pedras e secou-se nas pedras por falta de umidade. Aliude cessidit super petram et natum aruiti, quia non habeta, humorem. Outra parte caiu no caminho e pisaram-no os homens e comeram-no as aves. Aliude cessidit secus viam, et conculcatum est, et volucres coeli comederunt. Ilude. Ora, vede como todas as criaturas do mundo se armaram contra esta sementeira. Todas as criaturas, quantas há no mundo, se reduzem a 4 gêneros. Criaturas racionais, como os homens, criaturas sensitivas, como os animais, criaturas vegetais, como as plantas, criaturas insensíveis, como as pedras. E não há mais. Faltou alguma destas que se não armasse contra o semeador? Nenhuma. A maioria insensível o perseguiu nas pedras, a vegetativa nos espinhos, a sensitiva nas aves, a racional nos homens. E notai a desgraça do trigo que onde só podia esperar razão, ali achou maior agravo. As pedras secaram-no, os espinhos afogaram-no, as aves comeram-no, e os homens pisaram-no. Conculcatum est, ab hominibus, diz a glosa. Nota. Glosa. Anotação entre as linhas ou na margem de um texto para explicar uma palavra ou uma passagem obscura. Quando Cristo mandou pregar os apóstolos pelo mundo, disse-lhes desta maneira: Euntes in mundum universum predicate homini creature. Nota. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide e pregai a toda criatura. Como assim, Senhor? Os animais não são criaturas? As árvores não são criaturas? As pedras não são criaturas? Pois hão os apóstolos de pregar as pedras, hão de pregar aos troncos? Hão de pregar aos animais? Sim, diz São Gregório depois de Santo Agostinho, porque como os apóstolos iam pregar a todas as nações do mundo, muitas delas bárbaras e incultas, haviam de achar os homens degenerados em todas as espécies de criaturas. Haviam de achar homens, haviam de achar homens brutos, haviam de achar homens troncos, haviam de achar homens pedras. E quando os pregadores evangélicos vão pregar toda a criatura que se armem contra eles, todas as criaturas? Grande desgraça. Mas ainda a do semeador do nosso evangelho não foi a maior. A maior é a que se tem experimentado na seara aonde eu fui e para onde venho. Tudo que aqui padeceu o trigo, padeceram lá os semeadores. Se bem advertirdes, houve aqui trigo mirrado, trigo afogado, trigo comido e trigo pisado. Trigo mirrado. Natum aruite qui non abebati humorem. Trigo afogado. Exhortai, spine suffocaverunt. Ilude. Trigo comido. Volucres caeli comederunt. Ilude. Trigo pisado. Conculcatum est. Tudo isto padeceram os semeadores evangélicos da missão do Maranhão de 12 anos a esta parte. Houve missionários afogados porque uns se afogaram na boca do grande rio das Amazonas. Houve missionários comidos porque a outros comeram os bárbaros na ilha dos Aroãs. Nota. A ilha dos Aroãs, ilha de Aruãs, fica na foz do rio Amazonas. Houve missionários mirrados porque tais tornaram os da jornada dos Tocantins mirrados da fome e da doença, onde tal houve que, andando 22 dias perdido nas brenhas, matou somente a sede com o orvalho que lambia das folhas. Vede se lhe quadra bem o natum aruite quia non abemam humorem, e que sobre mirrados, sobre afogados e sobre comidos ainda se vejam pisados e perseguidos dos homens. Conculcatum est. Não me queixo,
Nem o digo, Senhor, pelos semeadores, só pela seara digo, só pela seara o sinto. Para os semeadores, isso são glórias. Mirrados, sim, mas por amor de vós, mirrados. Afogados, sim, mas por amor de vós, afogados. Comidos, sim, mas por amor de vós, comidos. Pisados e perseguidos, sim, mas por amor de vós, perseguidos e pisados. Agora torna a minha pergunta. E que faria neste caso, ou que devia fazer o semeador evangélico, vendo tão malogrados seus primeiros trabalhos? Deixaria a lavoura? Desistiria da sementeira? Ficar-se-ia ocioso no campo só porque tinha lá ido? Parece que não, mas se tornasse muito depressa a buscar alguns instrumentos com que a limpar a terra das pedras e dos espinhos, seria isso desistir? Seria isto tornar atrás? Não, por certo. No mesmo texto de Ezequiel, com que arguiste, temos a prova. Já vimos, como dizia o texto, que aqueles animais da carroça de Deus, quando iam, não tornavam. Nec revertebantur com ambularente. Lede agora 2 versos mais abaixo e vereis que diz o mesmo texto que aqueles animais tornavam a semelhança de um raio ou corisco. Ibante et revertebantur in similitudinem fulgores coruscantes. Nota. Iam e retornavam como um raio coruscante. Ezequiel capítulo 1, versículo 14. Pois se os animais iam e tornavam a semelhança de um raio, como diz o texto que quando iam não tornavam, por que quem vai e volta como um raio não torna? Ir e voltar como um raio não é tornar, é ir por diante. Assim o fez o semeador do nosso evangelho. Não o desanimou nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira perda. Continuou por diante no semear e foi com tanta felicidade que nesta quarta e última parte do trigo se restauraram com vantagem as perdas dos demais. Nasceu, cresceu, espigou, amadureceu, colheu-se, mediu-se, achou-se que por um grão multiplicara 100, et fecit fructum centuplum. Ó, que grande esperança me dá esta sementeira! Ó, que grande exemplo me dá este semeador! Dá-me grandes esperanças a sementeira, porque ainda que se perderam os primeiros trabalhos, lograr-se-ão os últimos. Dá-me grande exemplo o semeador, porque depois de perder a primeira, segunda e a terceira parte do trigo, aproveitou a quarta e última e colheu dela muito fruto. Já que se perderam as 3 partes da vida, já que uma parte da idade a levaram os espinhos, já que outra parte a levaram as pedras, já que outra parte a levaram os caminhos e tantos caminhos, esta quarta e última parte, este último quartel da vida, por que se perderam também? Por que não dará fruto? Por que não terão também os anos o que tem o ano? O ano que tem tempo para as flores e tempo para os frutos, por que não terá também o seu outono a vida? As flores, umas caem, outras secam, outras murcham, outras levam o vento. Aquelas poucas que se pegam ao tronco e se convertem em fruto, só essas são as venturosas, só essas são as que aproveitam, só essas são as que sustentam o mundo. Será bem que o mundo morra à fome? Será bem que os últimos dias se passem em flores? Não será bem, nem Deus quer que seja, nem há de ser. Eis aqui porque eu dizia ao princípio que vindes enganados com o pregador. Mas para que possais ir desenganados com o sermão, tratarei nele uma matéria de grande peso e importância. Servirá como de prólogo aos sermões que vos hei de pregar e aos mais que ouvirdes esta quaresma. Nota. Quaresma, período de 40 dias da quarta-feira de cinza até o domingo de Páscoa, em que os católicos devem cumprir certos preceitos, como abster-se de comer carne às sextas-feiras. Semen est verbum Dei. O trigo que semeou o pregador evangélico diz Cristo que é a palavra de Deus. Os espinhos, as pedras, o caminho e a terra boa em que o trigo caiu são os diversos corações dos homens. Os espinhos
são os corações embaraçados com cuidados, com riquezas, com delícias. E nestes afoga-se a palavra de Deus. As pedras são os corações duros e obstinados, e nestes seca-se a palavra de Deus e, se nasce, não cria raízes. Os caminhos são os corações inquietos e perturbados com a passagem e o tropel das coisas do mundo, umas que vão, outras que vêm, outras que atravessam e todas passam. E nestes é pisada a palavra de Deus, porque a desatendem ou a desprezam. Finalmente, a terra boa são os corações bons ou os homens de bom coração, e nestes prende e frutifica a palavra divina com tanta fecundidade e abundância que se colhe 100 por 1. Et fructum fecit centuprum. Este grande frutificar da palavra de Deus é o em que reparo hoje. E é uma dúvida ou admiração que me traz sustento e confuso depois que subo ao púlpito. Se a palavra de Deus é tão eficaz e tão poderosa como vemos tão pouco fruto da palavra de Deus. Diz Cristo que a palavra de Deus frutifica 100 por 1, e já eu me contentara com que frutificasse 1%. Se com cada 100 sermões se convertera e emendara um homem, já o mundo fora santo. Esse argumento de fé, fundado na autoridade de Cristo, se aperta ainda mais na experiência, comparando os tempos passados com os presentes. Lede as histórias eclesiásticas e achá-la-eis todas cheias de admiráveis efeitos da pregação da palavra de Deus. Tanto pecadores convertidos, tanta mudança de vida, tanta reformação de costumes, os grandes desprezando as riquezas e vaidades do mundo, os reis renunciando os cetros e as coroas, as mocidades e as gentilezas metendo-se pelos desertos e pelas covas. E hoje? Nada disso. Nunca na Igreja de Deus houve tantas pregações nem tantos pregadores como hoje. Pois se tanto se semeia a palavra de Deus, como é tão pouco fruto. Não há um homem que em um sermão entre si e se resolva, não há um moço que se arrependa, não há um velho que se desengane. Que é isto? Assim como Deus não é hoje menos onipotente, assim a sua palavra não é hoje menos poderosa do que dantes era. Pois se a palavra de Deus é tão poderosa, se a palavra de Deus tem hoje tantos pregadores, por que não vemos hoje nenhum fruto da palavra de Deus? Esta tão grande, tão importante dúvida será a matéria do sermão. Quero começar pregando-me a mim. A mim será, e também a vós, a mim para aprender a pregar, a vós para que aprendais a ouvir. Terceiro, fazer pouco fruto à palavra de Deus no mundo pode proceder de um de 3 princípios, ou da parte do pregador, ou da parte do ouvinte, ou da parte de Deus. Para uma alma se converter por meio de um sermão, há de haver 3 concursos. Há de concorrer o pregador com a doutrina, persuadindo. Há de concorrer o ouvinte com o entendimento, percebendo. Há de concorrer Deus com a graça, alumiando. Para um homem se ver a si mesmo, são necessárias 3 coisas: olhos, espelho e luz. Se tem espelho e é cego, não se pode ver por falta de olhos. Se tem espelho e olhos e é de noite, não se pode ver por falta de luz. Logo, há mister luz, há mister espelho e há mister olhos. Que coisa é a conversão de uma alma se não entrar um homem dentro em si e ver-se a si mesmo? Para esta vista são necessários olhos, é necessária a luz e é necessário o espelho. O pregador concorre com o espelho, que é a doutrina. Deus concorre com a luz, que é a graça. O homem concorre com os olhos, que é o conhecimento. Ora, suposto que a conversão das almas por meio da pregação depende destes 3 concursos, de Deus, do pregador e do ouvinte, por qual deles devemos entender que falta? Por parte do ouvinte ou por parte do pregador? Ou por parte de Deus? Primeiramente, por parte de Deus,
não falta nem pode faltar. Esta proposição é de fé, definida no Concílio Tridentino. Nota: Concílio Tridentino, concílio da Igreja Católica transcorrido em Trento entre 1545 e 1563, que procedeu a uma grande reformulação do catolicismo em resposta à Reforma Protestante, reformulação conhecida hoje pelo nome de Contra-Reforma. E no nosso Evangelho a temos: do trigo que deitou à terra o semeador, uma parte se logrou e 3 se perderam. E por que se perderam essas 3? A primeira perdeu-se porque a afogaram os espinhos. A segunda, porque a secaram as pedras. A terceira, porque a pisaram os homens e a comeram as aves. Isto é o que diz Cristo, mas notai o que não diz. Não diz que parte alguma daquele trigo se perdesse por causa do sol ou da chuva. A causa por que ordinariamente se perdem as sementeiras é pela desigualdade e pela intemperança dos tempos, ou porque falta ou sobeja a chuva, ou porque falta ou sobeja o sol. Pois, por que não introduz Cristo na parábola do Evangelho algum trigo que se perdesse por causa do sol ou da chuva? Porque o sol e a chuva são as influências da parte do céu, e deixar de frutificar a semente da palavra de Deus nunca é por falta do céu, sempre é por culpa nossa. Deixará de frutificar a sementeira ou pelo embaraço dos espinhos, ou pela dureza das pedras, ou pelos descaminhos dos caminhos? Mas por falta das influências do céu, isso nunca é nem pode ser. Sempre Deus está pronto da sua parte, com o sol para aquentar e com a chuva para regar, com o sol para alumiar e com a chuva para amolecer. Se os nossos corações quiserem, qui solem sum oriri facite super bonus et malus, et pluit super justus et injustus. Nota: que faz nascer o sol sobre bons e maus, e faz chover sobre justos e injustos. Mateus capítulo 5, versículo 45. Se Deus dá o seu sol e a sua chuva aos bons e aos maus que se quiserem fazer bons, como a negará? Este ponto é tão claro que não há para que nos determos em mais prova. Quid debuit facere, vine me et non fece. Nota: que mais podia eu fazer pela minha vinha e que não tenha feito? Isaías capítulo 5, versículo 4. Disse o mesmo Deus por Isaías: sendo, pois, certo que a palavra divina não deixa de frutificar por parte de Deus, segue-se que ou é por falta do pregador ou por falta dos ouvintes. Por qual será? Os pregadores deitam a culpa aos ouvintes, mas não é assim. Se fora por parte dos ouvintes, não fizera a palavra de Deus muito grande fruto, mas não fazer nenhum fruto e nenhum efeito não é por parte dos ouvintes. Provo. Os ouvintes ou são maus ou são bons. Se são bons, faz neles fruto a palavra de Deus. Se são maus, ainda que não faça neles fruto, faz efeito. No Evangelho temos: o trigo que caiu nos espinhos nasceu, mas afogaram-no. Simul exorte spine suffocar verunt ilude. Nota: crescendo junto os espinhos, sufocaram-no. Lucas capítulo 8, versículo 7. O trigo que caiu nas pedras nasceu também, mas secou-se. Et natum arruiti. Nota: e nascido, secou. Lucas capítulo 8, versículo 6. O trigo que caiu na terra boa nasceu e frutificou com grande multiplicação. Et natum fecit fructum centuplum. De maneira que o trigo que caiu na boa terra nasceu e frutificou. O trigo que caiu na má terra não frutificou, mas nasceu, porque a palavra de Deus é tão funda que nos bons faz muito fruto e é tão eficaz que nos maus, ainda que não faça fruto, faz efeito. Lançada nos espinhos, não frutificou,
mas nasceu até nos espinhos. Lançada nas pedras, não frutificou, mas nasceu até nas pedras. Os piores ouvintes que há na Igreja de Deus são as pedras e os espinhos. E por quê? Os espinhos, por agudos, as pedras, por duras. Ouvintes de entendimentos agudos e ouvintes de vontades endurecidas são os piores que há. Os ouvintes de entendimentos agudos são maus ouvintes porque vêm só a ouvir sutilezas, a esperar galantarias, a avaliar pensamentos e às vezes também a picar a quem os não pica. Aliude cessidit inter espinas. Nota. Outra parte caiu entre espinhos. Lucas capítulo 8, versículo 7. O trigo não picou os espinhos, antes os espinhos o picaram a ele. E o mesmo sucede cá. Cuidais que o sermão vos picou a vós, e não é assim. Vós sois os que picais o sermão. Por isso, são maus ouvintes os de entendimentos agudos. Mas os de vontade endurecidas ainda são piores, porque um entendimento agudo pode ferir pelos mesmos fios e vencer-se uma agudeza com outra maior. Mas contra vontades endurecidas, nenhuma coisa aproveita a agudeza. Antes, dana mais, porque quanto as setas são mais agudas, tanto mais facilmente se despontam na pedra. Ó Deus, nos livre de vontades endurecidas, que ainda são piores que as pedras. A vara de Moisés abrandou as pedras e não pôde abrandar uma vontade endurecida. Percutiens virga bis silicem, et egresse sunt eque larghissime. Êxodo capítulo 7, versículo 13. Induratum est cor faraones. Nota. Moisés bateu com a vara na pedra 2 vezes e jorraram abundantes águas. Endureceu-se o coração do faraó. Números capítulo 30, versículo 11. E com os ouvintes de entendimentos agudos e os ouvintes de vontades endurecidas serem os mais rebeldes, é tanta a força da divina palavra que, apesar da agudeza, nasce nos espinhos e, apesar da dureza, nasce nas pedras. Pudéramos arguir ao lavrador do Evangelho de não cortar os espinhos e de não arrancar as pedras antes de semear, mas de indústria deixou no campo as pedras e os espinhos para que se visse a força do que semeava. É tanta a força da divina palavra que, sem cortar nem despontar espinhos, nasce entre espinhos. É tanta a força da divina palavra que, sem arrancar nem abrandar pedras, nasce nas pedras. Corações embaraçados como espinhos, corações secos e duros como pedras, ouvi a palavra de Deus e tende confiança. Tomai exemplo nestas mesmas pedras e nesses espinhos. Esses espinhos e essas pedras agora resistem ao semeador do céu. Mas virá tempo em que essas mesmas pedras o aclamem e esses mesmos espinhos o coroem. Quando o semeador do céu deixou o campo saindo deste mundo, as pedras se quebraram para lhe fazerem aclamações e os espinhos se teceram para lhe fazerem coroa. E se a palavra de Deus até dos espinhos e das pedras triunfa, se a palavra de Deus até nas pedras, até nos espinhos nasce, não triunfar dos alvedrios hoje a palavra de Deus, nem nascer nos corações, não é por culpa, nem por indisposição dos ouvintes. Supostas estas duas demonstrações, suposto que o fruto e efeito da palavra de Deus não fica nem por parte de Deus, nem por parte dos ouvintes, segue-se por consequência clara que fica por parte do pregador. E assim é. Sabeis, cristãos, por que não faz fruto a palavra de Deus? Por culpa dos pregadores. Sabeis, pregadores, por que não faz fruto a palavra de Deus? Por culpa nossa. 4. Mas como em um pregador há tantas qualidades e em uma pregação tantas leis, e os pregadores podem ser culpados em todas, em qual consistirá esta culpa? No pregador podem se considerar 5 circunstâncias: a pessoa, a ciência, a matéria, o estilo, a voz. A pessoa que é e ciência que tem,
a matéria que trata, o estilo que segue, a voz com que fala, todas estas circunstâncias temos no Evangelho. Vamos-las examinando uma por uma e buscando esta causa. Será, porventura, o não fazer fruto hoje a palavra de Deus pela circunstância da pessoa? Será porque antigamente os pregadores eram santos, eram varões apostólicos e exemplares, e hoje os pregadores são eu e outros como eu? Boa razão esta. A definição do pregador é a vida e o exemplo. Por isso Cristo, no Evangelho, não o comparou ao semeador, senão ao que semeia. Reparai, não diz Cristo, saiu a semear o semeador, senão saiu a semear o que semeia. Esse existe, qui seminati seminari. Entre o semeador e o que semeia há muita diferença. Uma coisa é o soldado e outra coisa o que peleja. Uma coisa é o governador e outra o que governa. Da mesma maneira, uma coisa é o semeador e outra o que semeia. Uma coisa é o pregador e outra o que prega. O semeador e o pregador é nome. O que semeia e o que prega é ação. E as ações são as que dão o ser ao pregador. Ter o nome de pregador ou ser pregador de nome não importa nada. As ações, a vida, o exemplo, as obras são as que convertem o mundo. O melhor conceito que o pregador leva ao púlpito, qual cuidais que é? O conceito que é de sua vida tem os ouvintes. Antigamente convertia-se o mundo. Hoje, por que se não converte ninguém? Porque hoje pegam-se palavras e pensamentos. Antigamente pregavam-se palavras e obras. Palavras sem obras são tiros sem bala. Atroam, mas não ferem. A funda de Davi derrubou o gigante, mas não o derrubou com o estalo, senão com a pedra. Infixus est lapis in fronte ejus. Nota. A pedra penetrou na fronte. Romanos capítulo 17, versículo 49. As vozes da harpa de Davi lançavam fora os demônios do corpo de Saul, mas não eram vozes pronunciadas com a boca, eram vozes formadas com a mão. Davi, tolebate, chitaram, etsi, percutiebate mano sua. Nota. Davi tomava a cítara e tocava com a mão. Romanos capítulo 16, versículo 23. Por isso Cristo comparou o pregador ao semeador. O pregar, que é falar, faz-se com a boca. O pregar, que é semear, faz-se com a mão. Para falar ao vento, bastam palavras. Para falar ao coração, são necessárias obras. Diz o Evangelho que a palavra de Deus frutificou 100 por 1. Que quer dizer isso? Quer dizer que de uma palavra nasceram 100 palavras? Não. Quer dizer que de poucas palavras nasceram muitas obras. Pois palavras que frutificam, obras, vede se podem ser só palavras. Quis Deus converter o mundo e o que fez? Mandou ao mundo o seu Filho feito homem. Notai, o Filho de Deus, enquanto Deus é palavra de Deus, não é obra de Deus. Genitum non factum. Nota. Gerado, não criado. Palavras rezadas nas missas dominicais depois do Evangelho e da homilia. O Filho de Deus, enquanto Deus e homem, é palavra de Deus e obra de Deus, juntamente. Verbum caro factum est. Nota. O verbo se fez carne. João, capítulo 1, versículo 14. De maneira que até de sua palavra desacompanhada de obras, não fiou Deus a conversão dos homens. Na união da palavra de Deus com a maior obra de Deus, consistiu a eficácia da salvação do mundo. Verbo divino é palavra divina, mas importa pouco que as nossas palavras sejam divinas se forem desacompanhadas de obras. A razão disto é porque as palavras ouvem-se, as obras vêm-se. As palavras entram pelos ouvidos, as obras entram pelos olhos. E a nossa alma rende-se muito mais pelos olhos que pelos ouvidos. No céu, ninguém há que não ame a Deus, nem possa deixar de o amar. Na terra, há tão poucos que o amem,
todos o ofendem. Deus não é o mesmo e tão digno de ser amado no céu e na terra? Pois como no céu obriga e necessita todos ao amarem e na terra não? A razão é porque Deus no céu é Deus visto. Deus na terra é Deus ouvido. No céu entra o conhecimento de Deus, a alma pelos olhos. Videbimus eum sicut est. Nota. Veloemos como é. João capítulo 3, versículo 2. Na terra entra-lhe o conhecimento de Deus pelos ouvidos. Fides ex audito. Nota. A fé vem pelo ouvido. Romanos capítulo 10, versículo 17. E o que entra pelos ouvidos cresce, o que entra pelos olhos necessita. Vissem os ouvintes em nós o que nos ouvem a nós, e o abalo e os efeitos do sermão seriam muitos outros. Vai um pregador pregando a paixão. Chega ao pretório de Pilatos, conta como a Cristo fizeram rei de zombaria. Diz que tomaram uma púrpura e lhe a puseram aos ombros. Ouve aquilo o auditório muito atento. Diz que teceram uma coroa de espinhos e que lhe a pregaram na cabeça. Ouvem todos com a mesma atenção. Diz mais que lhe ataram as mãos e lhe meteram nelas uma cana por cetro. Continua o mesmo silêncio e a mesma suspensão nos ouvintes. Corre-se neste espaço uma cortina e aparece a imagem do esse homo. Nota. Esse homo, eis o homem. Palavras de Pilatos aos judeus, mostrando Jesus com uma vara na mão e uma coroa de espinhos na cabeça, a representação desta cena. João, capítulo 19, versículo 5. Eis todos prostrados por terra, eis todos a bater no peito, eis as lágrimas, eis os gritos, eis os alaridos, eis as bofetadas. Que é isto? Que apareceu de novo nesta igreja? Tudo o que descobriu aquela cortina tinha já dito o pregador. Já tinha dito daquela púrpura, já tinha dito daquela coma. Nota. Coma, cabelo crescido. E daqueles espinhos. Já tinha dito daquele cetro e daquela cana. Pois se isso então não fez abalo nenhum, como faz agora tanto? Porque então era esse homo ouvido e agora é esse homo visto. A relação do pregador entrava pelos ouvidos, a representação daquela figura entra pelos olhos. Sabem, padres pregadores, por que fazem pouco abalo os nossos sermões? Porque não pregamos aos olhos, pregamos só aos ouvidos. Por que convertia o Batista tantos pecadores? Porque assim como as suas palavras pregavam aos ouvidos, o seu exemplo pregava aos olhos. As palavras do Batista pregavam penitência. Agite proenitentiam. Mateus capítulo 3, versículo 2. Homens, fazei penitência. E o exemplo clamava, esse homo, eis aqui, está o homem, que é o retrato da penitência e da aspereza. As palavras do Batista pregavam jejum e repreendiam os regalos e demasias da gula. E o exemplo clamava, esse homo, eis aqui está o homem que se sustenta de gafanhotos e mel silvestre. As palavras do Batista pregavam composição e modéstia e condenavam a soberba e a vaidade das galas. E o exemplo clamava, esse homo, eis aqui está o homem vestido de peles de camelo com as cordas de cilício, a raiz da carne. As palavras do Batista pregavam despegos e retiros do mundo e fugir das ocasiões e dos homens. E o exemplo clamava, esse homo, eis aqui o homem que deixou as cortes e as sociedades e vive num deserto e numa cova. Se os ouvintes ouvem uma coisa e veem outra, como se hão de converter? Jacó punha as varas manchadas diante das ovelhas quando concebiam, e daqui procedia que os cordeiros nasciam manchados. Factunque est ut oves intuerentur, virgas, et parerente, maculosa. Mateus capítulo 3, versículo 2. Se quando os ouvintes percebem os nossos conceitos, têm diante dos olhos as nossas manchas, como hão de conceber virtudes? Se a minha vida é apologia contra a minha doutrina, se as minhas palavras
vão já refutadas nas minhas obras? Se uma coisa é o semeador e outro que semeia, como se há de fazer fruto? Muito boa e muito forte razão era esta de não fazer fruto a palavra de Deus. Mas tem contra si o exemplo e experiência de Jonas. Nota: Jonas é um dos profetas menores que sobreviveu depois de passar 3 dias no ventre da baleia. Jonas, fugitivo de Deus, desobediente, contumaz e ainda depois de engolido e vomitado, iracundo, impaciente, pouco caritativo, pouco misericordioso e mais zeloso e amigo da própria estimação que da honra de Deus e salvação das almas, desejoso de ver subvertida a Nínive. Nota: Nínive, cidade que era a capital da Síria, às margens do Tigre. E de haver subverter com seus olhos, havendo nela tantos mil inocentes. Contudo, este mesmo homem com um sermão converteu o maior rei, a maior corte e o maior reinado do mundo, e não de homens fiéis, senão de gentios idólatras. Outra é logo a causa que buscamos. Qual será? Quinto, será porventura o estilo que hoje se usa nos púlpitos um estilo tão empeçado? Nota: empeçado, emaranhado, complicado. Um estilo tão dificultoso, um estilo tão afetado, um estilo tão encontrado. Nota: encontrado a, contrário a toda a arte e a toda a natureza. Boa razão é também esta. O estilo há de ser muito fácil e muito natural. Por isso, Cristo comparou o pregar ao semear. Exite qui seminati seminari. Compare Cristo o pregar ao semear, porque o semear é uma arte que tem mais da natureza que de arte. Nas outras artes, tudo é arte. Na música, tudo se faz por compassos. Na arquitetura, tudo se faz por regra. Na aritmética, tudo se faz por conta. Na geometria, tudo se faz por medida. O semear não é assim. É uma arte sem arte. Caia onde cair. Vede como semeava o nosso lavrador do Evangelho. Caía o trigo nos espinhos e nascia. Aliude sensidite inter spinas et simul exorte spine. Caia o trigo nas pedras e nascia. Aliude sesidite super petram et hortum. Caía o trigo na terra boa e nascia. Aliude sesidite in terram bonam et natum. Ia o trigo caindo e ia nascendo. Assim há de ser o pregar. Hão de cair as coisas e hão de nascer. Tão naturais que vão caindo, tão próprias que vêm nascendo. Que diferente é o estilo violento e tirânico que hoje se usa. Os tristes passos da Escritura, como quem vem ao martírio. Uns vêm acarretados, outros vêm arrastados. Outros vêm estirados, outros vêm torcidos. Outros vêm despedaçados. Só atados não vêm. A tal tirania? Então, no meio disto, que bem levantado está aquilo. Não está a coisa no levantar, está no cair. Sesidite. Nota: caiu. Notai uma alegoria própria da nossa língua. O trigo do semeador, ainda que caiu 4 vezes, só de 3 nasceu. Para o sermão vir nascendo, há de ter 3 modos de cair. Há de cair com queda, há de cair com cadência, há de cair com caso. A queda é para as coisas, a cadência para as palavras, o caso para a disposição. A queda é para as coisas porque hão de vir bem trazidas e em seu lugar hão de ter queda. A cadência é para as palavras porque não hão de ser escabrosas nem dissonantes. Hão de ter cadência. O caso é para a disposição, porque há de ser tão natural e tão desafectada que pareça caso e não estudo. Sesidite, sesidite, sesidite. Caiu, caiu, caiu. Já que falo contra os estilos modernos, quero alegar por mim o estilo do mais antigo pregador que houve no mundo. E qual foi ele? O mais antigo pregador que houve no mundo foi o céu. Coeli
enarranti gloriam Dei et opera manum e jus annuntiati firmamentum. Nota: os céus narram a glória de Deus e o firmamento apregou as obras de suas mãos. Salmos 18, versículo 1. Diz Davi: suposto que o céu é pregador, deve de ter sermões e deve de ter palavras. Sim, tem, diz o mesmo Davi. Tem palavras e tem sermões, e mais, muito bem ouvidos. Non sunt loquele, nec sermonis quorum non adiantur voxes eorum. Nota: não são expressões nem palavras cujos sons não se percebam. Oséias, capítulo 18, versículo 4. E quais são esses sermões e essas palavras do céu? As palavras são as estrelas, os sermões são as composições, a ordem, a harmonia e o curso delas. Vê como diz o estilo de pregar do céu com o estilo que Cristo ensinou na terra. Um e outro é semear. A terra semeada de trigo, o céu semeado de estrelas. O pregar há de ser como quem semeia, e não como quem ladrilha ou azuleja, ordenado, mas como as estrelas. Stelle manentes in ordine suo. Juízes, capítulo 5, versículo 20. Todas as estrelas estão por sua ordem, mas é a ordem que faz influência, não é a ordem que faça lavor. Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como os pregadores fazem o sermão em xadrez de palavras. Se de uma parte há de estar branco, da outra há de estar negro. Se de uma parte dizem luz, da outra hão de dizer sombra. Se de uma parte dizem desceu, da outra hão de dizer subiu. Basta que não havemos de ver num sermão duas palavras em paz, todas hão de estar sempre em fronteira com o seu contrário. Aprendamos do céu o estilo da disposição e também o das palavras. As estrelas são muito distintas e muito claras. Assim há de ser o estilo da pregação, muito distinto e muito claro. E nem por isso temais que pareça o estilo baixo. As estrelas são muito distintas e muito claras e altíssimas. O estilo pode ser muito claro e muito alto, tão claro que o entendam os que não sabem e tão alto que não tenham muito que entender os que sabem. O rústico acha documentos nas estrelas para sua lavoura, e o mareante para sua navegação, e o matemático para suas observações e para os seus juízos. De maneira que o rústico e o mareante, que não sabem ler nem escrever, entendem as estrelas, e o matemático, que tem lido quantos escreveram, não alcança a entender quanto nelas há. Tal pode ser o sermão, estrelas que todos veem, e muito poucos as medem. Sim, padre, porém, esse estilo de pregar não é pregar culto. Mas fosse este desventurado estilo que hoje se usa, os que o querem honrar chamam-lhe culto, os que o condenam chamam-lhe escuro. Mas ainda lhe fazem muita honra. O estilo culto não é escuro, é negro. E negro boçal. Nota: negro boçal era o termo usado para os africanos recém-chegados que não sabiam português, em oposição aos negros ladinos que já conheciam alguma coisa da língua. E muito cerrado. É possível que somos portugueses e havemos de ouvir um pregador em português e não havemos de entender o que diz. Assim como a lexicon. Nota: lexicon, na Idade Média e na Renascença, coleção de expressões e locuções. Para o grego, é calepino. Nota: Calepino, dicionário de Ambrósio Calepino, publicado em 1502 e depois revestido e ampliado, vindo a ser base de quase todos os léxicos latinos até o século XVIII. Para o latim, assim, é necessário haver um vocabulário do púlpito. Eu, ao menos, o tomara para os nomes próprios, porque os cultos têm desbatizados os santos e cada autor que alegam é um enigma. Assim o disse o cetro penitente, assim o disse o evangelista Peles, assim o disse a águia de África.
o favo de Claraval, a púrpura de Belém, a boca de ouro, a tal modo de alegar o cetro penitente, dizem que é Davi. Nota: Davi, segundo Rei Hebreu, 1015 a.C., 975 a.C., sucessor de Saul e fundador de Jerusalém. Poeta e profeta, deixou salmos de grande lirismo. Como se todos os cetros não foram penitência. O evangelista Apeles, que é São Lucas, nota: um dos 4 evangelistas, companheiro de São Paulo. O favo de Claraval, São Bernardo, nota: São Bernardo, 1091-1151, importante personalidade da cristandade ocidental, aconselhou papas e pregou cruzadas, autor de tratados polêmicos, sermões e poemas. A Águia de África, Santo Agostinho. Nota: Santo Agostinho, 354-430, o mais célebre dos padres da Igreja Latina, conciliou o platonismo e o dogma cristão, a fé e a razão. A púrpura de Belém, São Jerônimo. Nota: São Jerônimo, 347-420, traduziu a Bíblia para o latim, a chamada Vulgata. A boca de ouro, São Crisóstomo. Nota: São João Crisóstomo, 340-407, doutor da Igreja, patriarca de Constantinopla. E quem quitaria ao outro cuidar que a púrpura de Belém é Herodes? Herodes, nota: é o nome de vários reis judeus submetidos à dominação romana. Herodes Antipas, 20 a.C., 39 a.C., julgou Jesus Cristo e mandou matar João Batista. Que a águia de África é Cipião. Nota: Cipião, o africano, 235 a.C., 183 a.C., procônsul e grande general romano. E que a boca de ouro é Midas. Se houvesse um advogado que alegasse assim a Bartolo e Baldo, nota: Bartolo, 1314-1357, e Baldo, 1327 a 1400, 2 grandes juristas italianos. Havíeis de fiar dele o vosso pleito? Se houvesse um homem que assim falasse na conversação, não o havíeis de ter por nécio? Pois o que na conversação seria necessidade, como há de ser descrição no púlpito? Boa me parecia também esta razão, mas como os cultos pelo polido e estudado se defendem com o grande Nazianzeno, com Ambrósio, com Crisólogo, com Leão e pelo escuro, e duro com Clemente Alessandrino, com Tertuliano, com Basílio de Seleucia, com Zeno Veronese e outros. Não podemos negar a reverência a tamanhos autores, posto que desejáramos, nós que se prezam de beber destes rios, a sua profundidade, qual será logo a causa de nossa queixa? Sexto, será pela matéria ou matérias que tomam os pregadores? Usa-se hoje o modo que chamam de apostilar o evangelho, em que tomam muitas matérias, levantam muitos assuntos, e quem levanta muita caça e não segue nenhuma, não é muito que se recolha com as mãos vazias. Boa razão é também esta: o sermão há de ter um só assunto e uma só matéria. Por isso Cristo disse que o lavrador do evangelho não semeara muitos gêneros de sementes, senão uma só. Exite qui seminati seminari semen. Semeou uma semente só e não muitas, porque o sermão há de ter uma só matéria e não muitas matérias. Se o lavrador semeara primeiro trigo, e sobre o trigo semeara centeio, e sobre o centeio semeara milho grosso e miúdo, e sobre o milho semeara cevada, o que havia de nascer? Uma mata brava, uma confusão verde? Eis aqui o que acontece aos sermões deste gênero. Como semeiam tanta variedade, não podem colher coisa certa.
Quem semeia misturas mal pode colher trigo. Se uma nau fizesse um bordo para o norte, outro para o sul, outro para leste, outro para o oeste, como poderia fazer viagem? Por isso, nos púlpitos se trabalha tanto e se navega tão pouco. Um assunto vai para um vento, outro assunto vai para outro vento. Que se há de colher senão vento? O Batista convertia muitos em Judeia, mas quantas matérias tomava? Uma só matéria. Parate viam Domini. Nota: preparai o caminho do Senhor. Mateus capítulo 3, versículo 5. A preparação para o reino de Cristo, Jonas converteu os ninivitas, mas quantos assuntos tomou? Um só assunto. Aduque quadraginta dias et Nínive subvertetur. Nota: 40 dias ainda e Nínive será destruída. Jonas, capítulo 3, versículo 4. A subversão da cidade, de maneira que Jonas, em 40 dias, pregou um só assunto, e nós queremos pregar 40 assuntos em uma hora. Por isso, não pregamos nenhum. O sermão há de ser de uma só cor, há de ter um só objeto, um só assunto, uma só matéria. Há de tomar o pregador uma só matéria, há de defini-la para que se conheça, há de dividi-la para que se distinga, há de prová-la com a escritura, há de declará-la com a razão, há de confirmá-la com o exemplo, há de amplificá-la com as causas, com os efeitos, com as circunstâncias, com as conveniências que se hão de seguir, com os inconvenientes que se devem evitar. Há de responder às dúvidas, há de satisfazer as dificuldades, há de impugnar e refutar com toda a força da eloquência os argumentos contrários e, depois disso, há de colher, há de apertar, há de concluir, há de persuadir, há de acabar. Isso é sermão, isto é pregar. E o que não é isto é falar de mais alto. Não nego, nem quero dizer que o sermão não haja de ter variedade de discursos, mas esses hão de nascer todos da mesma matéria e continuar e acabar nela. Quereis ver tudo isso com os olhos? Ora, vede. Uma árvore tem raízes, tem tronco, tem ramos, tem folhas, tem varas, tem flores, tem frutos. Assim há de ser o sermão. Há de ter raízes fortes e sólidas, porque há de ser fundado no Evangelho. Há de ter um tronco, porque há de ter um só assunto e tratar uma só matéria. Deste tronco hão de nascer diversos ramos, que são diversos discursos, mas nascidos da mesma matéria e continuados nela. Estes ramos hão de ser secos, se não cobertos de folhas, porque os discursos hão de ser vestidos e ornados de palavras. Há de ter esta árvore varas que são a repreensão dos vícios. Há de ter flores que são as sementes sentenças. E por remate de tudo, há de ter frutos, que é o fruto e o fim a que se há de ordenar o sermão. De maneira que há de haver frutos, há de haver flores, há de haver varas, há de haver folhas, há de haver ramos, mas tudo nascido e fundado em um só tronco, que é uma só matéria. Se tudo são troncos, não é sermão, é madeira. Se tudo são ramos, não é sermão, são maravilhas. Se tudo são folhas, não é sermão, são versas. Nota: versa ou versa, couve ou verdura assemelhada. Se tudo são varas, não é sermão, é feixe. Se tudo são flores, não é sermão, é ramalhete. Serem tudo frutos não pode ser, porque não há fruto sem árvore. Assim que nesta árvore, a que podemos chamar árvore da vida, há de haver o proveitoso do fruto, o formoso das flores, o rigoroso das varas, o vestido das folhas, o estendido dos ramos, mas tudo isso nascido e formado de um só tronco, e esse não levantado no ar, senão fundado nas raízes do Evangelho. Seminare, semen. Nota: semear a semente. Eis aqui como hão de ser os sermões, eis aqui como não são. E assim, não é muito que se não faça fruto com eles.
Tudo que tenho dito pudera demonstrar largamente, não só com os preceitos dos Aristóteles, dos Túlios. Nota: Marco Túlio Cícero, 104-40 a.C., o maior orador romano, grande escritor, sua oratória serviu de rega a toda a retórica latina, medieval e clássica. Dos Quintilianos. Nota: Marco Fábio Quintiliano, primeiro século da era cristã, é considerado a maior autoridade em retórica, autor de Institutione Oratoria. Mas com a prática observada do príncipe dos oradores evangélicos, São João Crisóstomo, de São Basílio Magno. Nota: São Basílio Magno, 329 a 379, um dos 4 grandes doutores da Igreja Oriental, entregou-se à vida monástica. Suas regras até hoje são seguidas pelos monges do Oriente. São Bernardo. Nota: ver nota 16. Nota 16. Outra parte caiu entre espinhos. Lucas capítulo 8, versículo 7. São Cipriano. Nota: São Cipriano, bispo de Cartago, morreu martirizado em 258. E com as famosíssimas orações de São Gregório Nazianzeno. Nota: São Gregório Nazianzeno, 330 a 390, doutor da Igreja que foi bispo de Constantinopla, destacado adversário dos arianos. Mestre de ambas as igrejas. Nota: mestre de ambas as igrejas, ao que parece, Vieira refere-se à bipartição de ritos que há entre a Igreja Latina e a Igreja Oriental, com diferença também de línguas litúrgicas, latim e grego. E posto que destes mesmos padres, como em Santo Agostinho, São Gregório e muitos outros, se acham os evangelhos apostilados com nomes de sermão e homilias. Uma coisa é expor e outra pregar, uma ensinar e outra persuadir. Desta última é que eu falo, com a qual tanto fruto fizeram no mundo Santo Antônio de Pádua. Nota: Santo Antônio de Pádua, Lisboa, 1195, Pádua, 1231. Santo muito popular, milagreiro e achador de coisas perdidas. E São Vicente Ferrer. Nota: São Vicente Ferrer, 1355-1419, dominicano, taumaturgo famoso. Mas nem por isso entendo que seja ainda esta a verdadeira causa que busco. 7º. Será porventura a falta de ciência que há em muitos pregadores? Muitos pregadores há que vivem do que não colheram e semeiam o que não trabalharam? Depois da sentença de Adão, a terra não costuma dar fruto, senão a quem come o seu pão com o suor do seu rosto. Boa razão parece também esta: o pregador há de pregar o seu e não o alheio. Por isso diz Cristo que semeou o lavrador do Evangelho, o trigo seu, semen sum, semeou o seu, e não o alheio, porque o alheio e o furtado não é bom para semear, ainda que o fruto seja de ciência. Comeu Eva o pomo da ciência, e queixava-me eu antigamente desta nossa mãe, já que comeu o pomo, por que não lhe guardou as pevides? Nota: pevide, semente. Não seria bem que chegasse a nós a árvore, já que nos chegaram os encargos dela? Pois por que não o fez assim Eva? Porque o pomo era furtado e o alheio é bom para comer, mas não é bom para semear. É bom para comer porque dizem que é saboroso. Não é bom para semear porque não nasce. Alguém terá experimentado que o alheio lhe nasce em casa? Mas esteja certo que se nasce, não há de deitar raízes, e o que não tem raízes não pode dar fruto. Eis aqui porque muitos pregadores não fazem fruto, porque pregam o alheio, não o seu. Semen suum. O pregar é entrar em batalha com os vícios e armas alheias, ainda que sejam as de Aquiles. A ninguém deram vitória.
Quando Davi saiu a campo com o gigante, ofereceu-lhe Saul as suas armas, mas ele não as quis. Com armas alheias ninguém pode vencer, ainda que seja Davi. As armas de Saul só servem a Saul, e as de Davi, a Davi. E mais aproveita um cajado e uma funda própria, que a espada e a lança alheia. Pregador, que peleja com as armas alheias, não hajais medo que derrube gigante. Fez Cristo aos apóstolos pescadores de homens, faciam vos fiere pescatores hominum. Nota: far-vos-ei pescadores de homens. Mateus capítulo 4, versículo 21. Que foi ordená-los de pregadores e que faziam os apóstolos. Diz o texto que estavam reficientes, retia sua, refazendo as redes suas. Eram as redes dos apóstolos e não eram alheias. Notai, redia sua. Não diz que eram suas porque as compraram, senão que eram suas porque as faziam. Não eram suas porque lhes custaram o seu dinheiro, senão porque lhes custavam o seu trabalho. Dessa maneira eram as redes suas. E porque desta maneira eram suas, por isso eram redes de pescadores que haviam de pescar homens. Com redes alheias ou feitas por mão alheia, podem-se pescar peixes. Homens não se podem pescar. A razão disto é porque nesta pesca de entendimentos, só quem sabe fazer a rede sabe fazer o lanço. Como se faz uma rede? Do fio e do nó se compõe a malha. Quem não enfia nem ata, como há de fazer a rede? E quem não sabe enfiar, não sabe atar. Como há de pescar homens? A rede tem chumbada, que vai ao fundo, e tem cortiça que nada em cima da água. A pregação tem umas coisas de mais peso e de mais fundo, e tem outras mais superficiais e mais leves. E governar o leve e o pesado só o sabe fazer quem faz a rede. Na boca de quem não faz a pregação até o chumbo é cortiça. As razões não hão de ser enxertadas, hão de ser nascidas. O pregar não é recitar. As razões próprias nascem do entendimento, as alheias vão pegadas à memória, e os homens não se convencem pela memória, senão pelo entendimento. Veio o Espírito Santo sobre os apóstolos, e quando as línguas desciam do céu, cuidava eu que se lhes haviam de pôr na boca, mas elas foram-se pôr na cabeça. Pois, por que na cabeça e não na boca, que é o lugar da língua? Porque o que há de dizer o pregador não lhe há de sair só da boca, há de lhe sair pela boca, mas da cabeça. O que sai só da boca para nos ouvidos. O que nasce do juízo penetra e convence o entendimento. Ainda tem mais mistério estas línguas do Espírito Santo. Diz o texto que não se puseram todas as línguas sobre todos os apóstolos, senão cada um sobre cada um. Aparuerunt dispensatite lingue tanquam ignis, sedique supra singulus eorum. Nota: e apareceram repartidas línguas como de fogo que pousaram sobre cada um deles. Atos, capítulo 2, versículo 3. E por que cada uma sobre cada um, e não todas sobre todos? Porque não servem todas as línguas a todos, senão a cada um a sua. Uma língua só sobre Pedro, porque a língua de Pedro não serve a André. Outra língua só sobre André, porque a língua de André não serve a Filipe. Outra língua só sobre Filipe, porque a língua de Filipe não serve a Bartolomeu. Nota: Bartolomeu, forma seiscentista para Bartolomeu, um dos apóstolos. E assim dos demais. E se não vede-o no estilo de cada um dos apóstolos sobre que desceu o Espírito Santo, só de 5 temos escrituras, mas a diferença com que escreveram, como sabem os doutos, é admirável. As penas todas eram tiradas das asas daquela pomba divina, mas o estilo tão diverso, tão particular e tão próprio de cada um, que bem mostra que era seu. Mateus, fácil; João, misterioso; Pedro, grave; Jacó. Nota: Jacó. Vieira trata de caracterizar com o adjetivo cabível cada um dos 5 apóstolos. Jacó é Tiago. Santo Jacó dá em Santiago,
que vira Santiago, e finalmente Tiago, autor de uma epístola. Forte. Tadeu, sublime, e todos com tal valentia no dizer que cada palavra era um trovão, cada cláusula um raio e cada razão um triunfo. A juntar esses 5, São Lucas e São Marcos. Nota: Lucas e Marcos não foram apóstolos, mas foram evangelistas, que também ali estavam, e achareis o número daqueles 7 trovões que ouviu São João. Nota: São João, apóstolo, autor do 4º evangelho. No Apocalipse, nota: Apocalipse, o último dos livros sagrados, também escrito por São João. Locuti sunt septem tonitrua voces suas. Nota: Falaram os 7 trovões com suas próprias vozes. Apocalipse, capítulo 10, versículo 3. Eram trovões que falavam e desarticulavam as vozes, mas essas vozes eram suas, vozes suas, suas e não alheias, como notou Ansberto. Nota: Ansberto, alteração do nome de Ambrosius Altipertus, monge francês do século VIII, que escreveu comentários famosos sobre o Apocalipse. Non alienas sede suas. Enfim, pregar o alheio é pregar o alheio, e com o alheio nunca se fez coisa boa. Contudo, eu não me firmo de todo nessa razão, porque do grande Batista. Nota: São João Batista, 28 ou 29 depois de Cristo, filho de Zacarias e Isabel, batizou Jesus Cristo e o chamou Messias, decapitado a mando de Herodes Antipas. Sabemos que pregou o que tinha pregado Isaías. Nota: Isaías, o primeiro dos 4 grandes profetas judeus do século VIII a.C. O livro de Isaías, no Velho Testamento, é obra de grande valor literário, provavelmente redigida por vários autores. Como notou São Lucas. Nota: ver nota 15. E nascido secou. Lucas capítulo 8, versículo 6. E não com outro nome, senão de sermões. Predicam baptismum fuenitinte in remissionem peccadorum sicut scriptum est in libro sermonum Isaiae profete. Nota: pregando o batismo de penitência em remissão dos pecados, como está escrito no livro dos oráculos do profeta Isaías, Lucas capítulo 3, versículo 3. Deixo o que tomou Santo Ambrósio de São Basílio, São Próspero. Nota: São Próspero da Aquitânia, teólogo, poeta e historiador do século V. E Beda. Nota: São Beda, o venerável 673-735, monge inglês dotado de saber enciclopédico, autor de várias obras exegéticas, ainda mais famoso pela história eclesiástica Gentes Anglorum, que lhe valeu o título de pai da história da Inglaterra. De Santo Agostinho, Teofilato. Nota: Teofilato, 1038 a 1108, datas presumíveis, arcebispo da Bulgária, autor de obras exegéticas. E Eutímio. Nota: Eutímio Zigabena, polemista e exegeta bizantino que viveu entre os séculos 11 e 12. De São João Crisóstomo. 8º. Será finalmente a causa que tanto buscamos a voz com que hoje falamos os pregadores? Antigamente pregavam bradando, hoje pregam conversando. Antigamente a primeira parte do pregador era boa voz e bom peito. E verdadeiramente, como o mundo se governa tanto pelos sentidos, podem às vezes mais os brados que a razão. Boa era também esta, mas não a podemos provar com o semeador, porque já dissemos que não era ofício de boca. Porém, o que nos negou o Evangelho no semeador metafórico, nos deu no semeador verdadeiro, que é Cristo.
tanto que Cristo acabou a parábola, diz o Evangelho, que começou o Senhor a bradar, é que dissens clamabat. Nota, dizendo isto, bradava. João capítulo 1, versículo 23. Bradou o Senhor e não arrazoou sobre a parábola, porque era tal o auditório que fiou mais dos brados que da razão. Perguntaram ao Batista quem era. Respondeu ele: Ego vox clamantes in deserto. Jonas capítulo 1, versículo 23. Eu sou uma voz que anda bradando nesse deserto. Desta maneira se definiu o Batista. A definição do pregador cuidava eu que era a voz que arrazoa e não a voz que brada, pois porque se definiu o Batista pelo bradar e não pelo arrazoar. Não pela razão, serão pelos brados. Porque há muita gente neste mundo com quem podem mais os brados que a razão, e tais eram aqueles a quem o Batista pregava. Vede-o claramente em Cristo. Depois que Pilatos examinou as acusações que contra ele se davam, lavou as mãos e disse: Ego nullam causam invenio in homine isto. Lucas capítulo 3, versículo 14. Eu nenhuma causa acho neste homem. Neste tempo todo, o povo e os escribas bratavam de fora que fosse crucificado. Et illi magis clamabant crucificatur. Nota. Mas eles gritavam ainda mais: seja crucificado. Mateus capítulo 27, versículo 23. De maneira que Cristo tinha por si a razão e tinha contra si os brados. E qual pôde mais? Puderam mais os brados que a razão. A razão não valeu para o livrar os brados bastaram para o pôr na cruz. E como os brados no mundo podem tanto, bem é que bradem alguma vez os pregadores, bem é que gritem. Por isso Isaías chamou aos pregadores nuvens, qui sunt isti, qui ut nubis volanti. Nota. Quem são esses que voam como nuvens? Isaías capítulo 60, versículo 8. A nuvem tem relâmpago, tem trovão e tem razão. Relâmpago para os olhos, trovão para os ouvidos, raio para o coração. Com o relâmpago alumia, com o trovão assombra, com o raio mata. Mas o raio fere a um, o relâmpago a muitos, o trovão a todos. Assim há de ser a voz do pregador, um trovão do céu que assombre e faça tremer o mundo. Mas que diremos à oração de Moisés? Concrescati ut pluvia, doctrina mea, fluat ut ros eloquium meum. Deuteronômio capítulo 32, versículo 2. Desça minha doutrina como chuva do céu, e a minha voz e as minhas palavras como orvalho que se destila brandamente e sem ruído. Que diremos ao exemplo ordinário de Cristo, tão celebrado por Isaías? Non clamabit nec auditur, vox ejus fores. Nota. Não clamará, nem será ouvida fora a sua voz. Isaías capítulo 42, versículo 2. Não clamará, não bradará, mas falará com uma voz tão moderada que se não possa ouvir fora. E não há dúvida que o praticar familiarmente e o falar mais ao ouvido que aos ouvidos não só concilia maior atenção, mas naturalmente e sem força se insinua, entra, penetra e se mete na alma. Em conclusão, que a causa de não fazerem hoje fruto os pregadores com a palavra de Deus nem é a circunstância da pessoa, qui seminati, nem a do estilo seminari, nem o da matéria semen, nem a da ciência suum, nem a da voz clamabat. Moisés tinha fraca voz, Amós tinha grosseiro estilo, Salomão multiplicava e variava os assuntos, Balaão não tinha exemplo de vida, o seu animal não tinha ciência, e contudo todos esses falando persuadiam e convenciam. Pois se nenhuma destas razões que discorremos, nem todas elas juntas, são a causa principal nem bastante do pouco fruto que hoje faz a palavra de Deus, qual diremos finalmente que é a verdadeira causa? 9. As palavras que tomei por tema o dizem: Semen est verbum Dei.
Sabeis, cristãos, a causa por que se faz hoje tão pouco fruto com tantas pregações? É porque as palavras dos pregadores são palavras, mas não são palavras de Deus. Falo do que ordinariamente se ouve. A palavra de Deus, como diria, é tão poderosa e tão eficaz que não só na boa terra faz fruto, mas até nas pedras e nos espinhos nasce. Mas se as palavras dos pregadores não são palavras de Deus, que muito que não tenham a eficácia e os efeitos da palavra de Deus. Ventum seminabunt, et turbinem colligenti. Oséias capítulo 8, versículo 7, diz o Espírito Santo: quem semeia ventos, colhe tempestades. Se os pregadores semeiam vento, se o que se prega é vaidade, se não se prega a palavra de Deus, como não há a igreja de Deus de correr tormenta, em vez de colher frutos? Mas dir-me-eis, Padre, os pregadores de hoje não pregam do Evangelho, não pregam das Sagradas Escrituras? Pois como não pregam a palavra de Deus? E é o mal. Pregam palavras de Deus, mas não pregam as palavras de Deus. Qui habet sermonem meum, loquatur sermonem meum, vere. Nota. Quem tiver recebido a minha palavra, anuncie fielmente essa palavra. Jeremias capítulo 23, versículo 28. Disse Deus por Jeremias. Nota. Jeremias C. 650, 6.580, um dos 4 grandes profetas de Israel, anunciou os percalços e sucessos de Judá. As palavras de Deus, pregadas no sentido em que Deus as disse, são palavras de Deus, mas pregadas no sentido que nós queremos. Não são palavras de Deus, antes podem ser palavras do demônio. Tentou o demônio a Cristo a que fizesse das pedras pão. Respondeu-lhe o Senhor: non in solo pane vivit homo, sed in homini verbo, quod procedit de ore Dei. Nota. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Essa sentença era tirada do capítulo 8 do Deuteronômio. Vendo o demônio que o Senhor se defendia da tentação com a Escritura, leva-o ao templo e, alegando o lugar do Salmo 90, diz-lhe desta maneira: Miti te deorsum scriptum est enim, qui angela suis Deus mandavit de te, uti custodiante te in omnibus vis tuis. Mateus, capítulo 4, versículo 6. Deita-te daí abaixo, porque prometido está nas Sagradas Escrituras que os anjos te tomarão nos braços para que te não faças mal. De sorte que Cristo defendeu-se do diabo com a Escritura e o diabo tentou a Cristo com a Escritura. Todas as Escrituras são palavra de Deus, pois se Cristo toma a Escritura para se defender do diabo, como toma o diabo a Escritura para tentar a Cristo? A razão é porque Cristo tomava as palavras da Escritura em seu verdadeiro sentido, e o diabo tomava as palavras da Escritura em sentido alheio e torcido. E as mesmas palavras que, tomadas em verdadeiro sentido, são palavras de Deus, tomadas em sentido alheio, são armas do diabo. As mesmas palavras que, tomadas no sentido em que Deus as disse, são defesa. Tomadas no sentido em que Deus as não disse, são tentação. Eis aqui a tentação com que então quis o diabo derrubar a Cristo, e com que hoje lhe faz a mesma guerra do pináculo do templo. O pináculo do templo é o púlpito, porque é o lugar mais alto dele. O diabo tentou a Cristo no deserto, tentou-o no monte, tentou-o no templo, no deserto, tentou-o com a gula. No monte, tentou-o com a ambição. No templo, tentou-o com as Escrituras mal interpretadas. E essa é a tentação de que mais padece hoje a Igreja e que, em muitas partes, tem derrubado dela, se não a Cristo, a sua fé. Dizei-me, pregadores, aqueles com quem eu falo indignos verdadeiramente de tão sagrado nome. Dizei-me, esses assuntos inúteis que tantas vezes levantais, essas empresas, ao vosso parecer agudas que prosseguis, achaste-las alguma vez nos profetas do Testamento Velho ou nos apóstolos e evangelistas do Testamento Novo ou no autor de ambos os testamentos, Cristo? É certo que não,
porque desde a primeira palavra do Gênesis até a última do Apocalipse, não há tal coisa em todas as Escrituras. Pois se nas Escrituras não há o que dizeis e o que pregais, como cuidais que pregais a palavra de Deus? Mas, nesses lugares, nesses textos que alegais para a prova do que dizeis, é esse o sentido em que Deus os disse. É esse o sentido em que os entendem os padres da igreja. É esse o sentido da mesma gramática das palavras? Não, por certo, porque muitas vezes as tomai pelo que toam e não pelo que significam. E talvez nem pelo que toam. Pois, se não é este o sentido das palavras de Deus, segue-se que não são palavras de Deus. E se não são palavras de Deus, que nos queixamos, que não façam fruto as pregações. Basta que havemos de trazer as palavras de Deus a que digam o que nós queremos e não havemos de querer dizer o que elas dizem. Então, ver cabecear o auditório a estas coisas quando devíamos de dar com a cabeça pelas paredes de as ouvir. Verdadeiramente, não sei de que mais me espante, se dos nossos conceitos, se dos vossos aplausos, ó, que bem levantou o pregador. Assim é. Mas que levantou? Um falso testemunho ao texto? Outro falso testemunho ao santo? Outro ao entendimento e ao sentido de ambos? Então, que se converta o mundo com falsos testemunhos da palavra de Deus? Se alguém parecer demasiada a censura, ouça-me. Estava Cristo acusado diante de Caifás e diz o evangelista São Mateus que por fim vieram duas testemunhas falsas, novissimi venerunt duo falsi testes, Mateus capítulo 26, versículo 60. Essas testemunhas referiram que ouviram dizer a Cristo que se os judeus destruíssem o templo, ele o tornaria a reedificar em 3 dias. Se lermos o evangelista São João, acharemos que Cristo verdadeiramente tinha dito as palavras referidas. Pois se Cristo tinha dito que havia de reedificar o templo dentro em 3 dias, e isto mesmo é o que referiram as testemunhas, como lhes chama o evangelista testemunhas falsas? Duo falsi testes. O mesmo São João deu a razão. Loquebator de templo corpore sui. João capítulo 2, versículo 21. Quando Cristo disse que em 3 dias reedificaria o templo, falava o Senhor do templo místico, de seu corpo, o qual os judeus destruíram pela morte, e o Senhor o reedificou pela ressurreição. E como Cristo falava do templo místico e as testemunhas o referiram ao templo material de Jerusalém, ainda que as palavras eram verdadeiras, as testemunhas eram falsas. Eram falsas, porque Cristo as dissera em um sentido e eles a referiram em outro. E referir as palavras de Deus em diferente sentido do que foram ditas é levantar falso testemunho a Deus, é levantar falso testemunho às Escrituras. Ah, Senhor, quantos falsos testemunhos vos levantam? Quantas vezes ouço dizer que dizeis o que nunca dissestes? Quantas vezes ouço dizer que são palavras vossas, o que são imaginações minhas, que me não quero excluir desse número? Que muito logo que as nossas imaginações e as nossas vaidades e as nossas fábulas não tenham a eficácia da palavra de Deus. Miseráveis de nós e miseráveis dos nossos tempos, pois neles se veio a cumprir a profecia de São Paulo. Erit tempus cum sanam doctrinam non sustinebunt. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Virá tempo, de São Paulo, em que os homens não sofrerão a doutrina sã, sede ad sua desideria coeservabunt sibi magistros prurientes auribus. Mas, para o seu apetite, terá um grande número de pregadores feitos a montão e sem escolha, os quais não façam mais que adular-lhes as orelhas. A veritate quidem auditum avertem, ad fábulas autem convertentur. Fecharão os ouvidos à verdade e abrir-los-ão às fábulas. Fábula tem 2 significações, quer dizer fingimento e quer dizer comédia. E tudo são muitas pregações desse tempo. São fingimento porque são sutilezas e pensamentos aéreos sem fundamento de verdade.
São comédia porque os ouvintes veem a pregação como a comédia, e há pregadores que veem ao púlpito como comediantes. Uma das felicidades que se contava entre as do tempo presente era acabarem-se as comédias em Portugal. Mas não foi assim, não se acabaram, mudaram-se, passaram-se do teatro ao púlpito. Não cuideis que encareço em chamar comédias a muitas pregações das que hoje se udam. Tomara ter aqui as comédias de Plauto. Nota. Plauto, 254-184 a.C., cômico latino. De Terêncio. Nota. Terêncio, 190-159 a.C., era africano e escravo alforriado. De Sêneca. Nota. Sêneca, 4 a.C. a 65, moralista, estoico e autor de várias tragédias. E veríeis, se não acháveis nelas muito desenganos da vida e vaidade do mundo, muitos pontos de doutrina moral muito mais verdadeiros e muito mais sólidos do que hoje se ouvem nos púlpitos. Grande miséria, por certo, que se acha em maiores documentos para a vida nos versos de um poeta profano e gentil que nas pregações de um orador cristão e muitas vezes sobre cristão religioso. Pouco diz São Paulo em lhe chamar comédia, porque muitos sermões há que não são comédia, são farsa. Sobe talvez ao púlpito um pregador dos que professam ser mortos ao mundo, vestido ou amortalhado em um hábito de penitência, que todos mais ou menos ásperos são de penitência e todos desde o dia que os professamos mortalhas. A vista é de horror, o nome de referência, a matéria de compunção, a dignidade de oráculo, o lugar e a expectação de silêncio. E quando este se rompeu, que é o que se ouve. Se nesse auditório estivesse um estrangeiro que nos não conhecesse e visse entrar este homem a falar em público, naqueles trajos e em tal lugar, cuidaria que havia de ouvir uma trombeta do céu, que cada palavra sua havia de ser um raio para os corações, que havia de pregar com o zelo e com o fervor de um Elias, que com a voz, com o gesto e com as ações havia de fazer um pó em cinza. Os vícios. Isto havia de cuidar o estrangeiro, e nós, que é o que vemos. Vemos sair da boca daquele homem assim, naqueles trajos, uma voz muito afetada e muito polida, e logo começar com muito desgarro a quê? A motivar desvelos, a acreditar empenhos, a requintar finezas, a lisonjear precipícios, a brilhar auroras, a derreter cristais, a desmaiar jasmins, a toucar primaveras e outras 1000 indignidades destas. Não é isto farsa, a mais digna de riso, se não fora tanto para chorar? Na comédia, o rei veste como rei e fala como rei. O lacaio veste como lacaio e fala como lacaio. O rústico veste como rústico e fala como rústico. Mas um pregador, vestir como religioso e falar como... Não quero dizer... por reverência do lugar, já que o púlpito é teatro e o sermão comédia sequer, não faremos bem a figura? Não dirão as palavras com o vestido e com o ofício? Assim pregava São Paulo, assim pregavam aqueles patriarcas que se vestiram e nos vestiram destes hábitos. Não louvamos e não admiramos o seu pregar? Não nos prezamos de seus filhos? Pois por que não os imitamos? Por que não pregamos como eles pregavam? Nesse mesmo púlpito pregou São Francisco Xavier. Nesse mesmo púlpito pregou São Francisco de Borja. E eu, que tenho o mesmo hábito, por que não pregarei a sua doutrina, já que me falta o seu espírito? 10. Dir-me-eis o que a mim me dizem e o que já tenho experimentado. Que se pregamos assim, zombam de nós os ouvintes e não gostam de ouvir. Ó boa razão para um servo de Ieso. Nota. Ieso, forma muito comum na língua arcaica e clássica e muito usada por Vieira. Cristo. Zombem e não gostem, embora, e façamos nós nosso ofício. A doutrina de que eles zombam, a doutrina que eles desestimam,
essa é a que lhes devemos pregar. E por isso mesmo, porque é mais proveitosa e a que mais hão mister. O trigo que caiu no caminho, comeram-no as aves. Estas aves, como explicou o mesmo Cristo, são os demônios que tiram a palavra de Deus dos corações dos homens. Venite diabolus et tolite verbum discordi eorum. Nota. Vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra. Pois, por que não comeu o diabo o trigo que caiu entre os espinhos ou o trigo que caiu nas pedras, senão o trigo que caiu no caminho? Porque o trigo que caiu no caminho, concucatum est ab omnibus. Pisaram-no os homens. E a doutrina que os homens pisam, a doutrina que os homens desprezam, essa é a de que o diabo se teme. Desoutros conceitos, desoutros pensamentos, desoutras sutilezas que os homens estimam e prezam, dessas não se teme nem se acautela o diabo, porque sabe que não são essas as pregações que lhe hão de tirar as almas das unhas. Mas daquela doutrina que cai secus viam. Nota. Ao longo do caminho. Daquela doutrina que parece comum, secus viam. Daquela doutrina que parece trivial, secus viam. Daquela doutrina que parece trilhada, secus viam. Daquela doutrina que nos põe em caminho e em via da nossa salvação, que é a que os homens pisam, a que os homens desprezam. Essa é a de que o demônio se receia e se acautela. Essa é a que procura comer e tirar do mundo. E por isso mesmo, essa é a que deviam pregar os pregadores e a que deviam buscar os ouvintes. Mas se eles não fizerem assim e zombarem de nós, zombemos nós também de suas zombarias, como dos seus aplausos. Per infamiam et bonam famam. Nota. Com má ou boa fama, segundo Coríntios, capítulo 6, versículo 8, de São Paulo. O pregador há de saber pregar com fama e sem fama. Mas diz o apóstolo, há de pregar com fama e com infâmia. Pregar o pregador para ser afamado. Isso é mundo. Mais infamado e pregar o que convém, ainda que seja com o descrédito de sua fama. Isso é ser pregador de Jesus Cristo. Pois o gostarem ou não gostarem os ouvintes, que advertência tão digna, que médico há que repare no gosto do enfermo quando trata de lhe dar saúde. Sarem e não gostem, salvem-se e amargue-lhes, que para isso somos médicos das almas. Quais vos parece que são as pedras sobre que caiu parte do trigo do Evangelho? Explicando Cristo a parábola, diz que as pedras são aquelas que ouvem a pregação com gosto. Risunti qui cum gaudio suspiciunt verbum, pois será bem que os ouvintes gostem e que no cabo fiquem pedras. Não gostem e abrandem-se, não gostem e quebrem-se, não gostem e frutifiquem. Esse é o modo com que frutificou o trigo que caiu na boa terra. Et fructum afferunt in patientia, conclui Cristo, de maneira que o frutificar não se ajunta com o gostar, senão com o padecer. Frutifiquemos nós, e tenham eles paciência. A pregação que frutifica, a pregação que aproveita, não é aquela que dá gosto ao ouvinte, é aquela que lhe dá pena. Quando o ouvinte, a cada palavra do pregador, treme, quando cada palavra do pregador é um torcedor. Nota. Torcedor, um instrumento de tortura. Para o coração do ouvinte, quando o ouvinte vai do sermão para casa confuso e atônito, sem saber parte de si, então é a preparação, qual convém, então se pode esperar que faça fruto. Et fructum afferunt in paciência. Nota. E dão fruto na perseverança. Lucas, capítulo 8, versículo 15. Enfim, para que os pregadores saibam como hão de pregar e os ouvintes a quem hão de ouvir, acabo com um exemplo do nosso reino e quase dos nossos tempos. Pregavam em Coimbra 2 famosos pregadores, ambos bem conhecidos por seus escritos. Não os nomeio porque os hei de desigualar. Altercou-se entre alguns doutores da universidade qual dos dois fosse maior pregador.
E como não há juízo sem inclinação, uns diziam este, outros aquele. Mas um lente, que entre os mais tinha maior autoridade, concluiu desta maneira: entre dois sujeitos tão grandes, não me atrevo a interpor juízo. Só direi uma diferença que sempre experimento. Quando ouço um, saio do sermão muito contente do pregador. Quando ouço outro, saio muito descontente de mim. Com isso, tenho acabado. Algum dia vos enganastes tanto comigo, que saíeis do sermão muito contentes do pregador? Agora quisera eu desenganar-vos tanto que saíeres muito descontentes de vós. Semeadores do Evangelho, eis aqui o que devemos pretender nos nossos sermões. Não que os homens saiam contentes de nós, senão que saiam muito descontentes de si. Não que lhes pareçam bem os nossos conceitos, mas que lhes pareçam mal os seus costumes, as suas idas, os seus passatempos, as suas ambições e, enfim, todos os seus pecados. Contanto que se descontentem de si, descontentem-se de nós. Si omnibus placerem Christus servus non essem. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Dizia o maior de todos os pregadores, São Paulo: se eu contentar aos homens, não seria servo de Deus. Contentemos a Deus e acabemos de não fazer caso dos homens. Advirtamos que nesta mesma igreja há tribunas mais altas que as que vemos. Spectaculum facti sumus Deo angelis et omnibus. Acima das tribunas dos reis estão as tribunas dos anjos. Está a tribuna e o tribunal de Deus, que nos ouve e nos há de julgar, que conta há de dar a Deus um pregador no dia do juízo. O ouvinte dirá: não me disseram, mas o pregador? Vai mie quitacui. Nota: ai de mim, que me calei. Isaías capítulo 6, versículo 5. Ai de mim, que não disse o que convinha. Não seja mais assim, por amor de Deus e de nós. Estamos às portas da Quaresma, que é o tempo em que principalmente se semeia a palavra de Deus na igreja e em que ela se arma contra os vícios. Preguemos e armemo-nos todos contra os pecados, contra as soberbas, contra os ódios, contra as ambições, contra as invejas, contra as cobiças, contra as sensualidades. Veja o céu que ainda tem na terra quem se põe da sua parte. Saiba o inferno que ainda há na terra quem lhe faça guerra com a palavra de Deus. E saiba a mesma terra que ainda está em estado de reverdecer e dar muito fruto. Et fecit fructum centuplum. Para ler esse livro, acesse www.poeteiro.com